Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos aqui para mais um vídeo sobre os resultados do Clube de Investimentos Camelot, resultados referentes a dezembro de 2023. Vou começar compartilhando o relatório da XP. Então, hoje a gente tem, hoje não, na verdade, tudo que nós falarmos aqui, exceto alguma coisa que eu chamei a atenção para uma data diferente, mas tudo é referente ao mês de dezembro, ao fechamento do mês de dezembro. Então, nessa data aqui, que foi o último pregão de 2023, a gente tinha aqui cerca aí de 6,7% do nosso patrimônio investidos em renda fixa, né? A gente pode ver que esse valor está, né, apesar dessa janela aqui mostrar referente à sexta-feira, 12 de janeiro, não houve tanta alteração. A gente vê aqui que esse é o site da XP, mostra aqui ó, 6% em renda fixa, a gente tem cerca aí de 1% em caixa e 92% em ações. Então, voltando lá no relatório de fechamento, a gente tem aqui 6,7% em renda fixa. Lembrando que a cota do clube, ela representa cada cota que vocês compraram, vocês estão comprando cotas de um clube de investimento em ações, mas a gente mantém aí uma pequena parcela em renda fixa para efeito de reserva de oportunidade, tá? Bom, aí aqui tem todos os ativos que compõem a nossa carteira. Eu depois vou falar um pouco sobre eles, né? Aqui mostra os dividendos que nós recebemos, a taxa de administração que nós pagamos, né? Então, esse aqui é um pouco o caixa do clube no mês de dezembro. E aqui já, na verdade, já projetando aí o que vai receber, né, nos próximos meses de 24. Bom, enfim, o que mais interessa aqui é esse quadro. Então, aqui nós temos, no fechamento de dezembro, a cota do clube estava 105,57, arredondando, né? O que significa que o mês de dezembro foi muito bom. No mês de dezembro nós subimos aí 5,04%, então a gente teve um rendimento aí de 5%. O Ibovespa novamente subiu um pouco mais do que o nosso clube, então a gente ficou aí 0,34% atrás do Ibovespa, mas isso não apaga o resultado da carteira, que foi um resultado bom, aí de 5%, né? No mês anterior, ou seja, novembro, a gente ficou aqui praticamente empatado com o Ibovespa, um resultado muito forte, de 12,5%. E isso faz com que a gente feche 2023 com um resultado aqui de 5,7, desculpa, 5,57 sobre o investimento inicial lá em dezembro de 2021. Né? Então a gente saiu do vermelho e voltamos a fechar no azul, o que é uma ótima notícia. Falando aqui um pouco da carteira, né? Então a gente vê aqui justamente o que eu estava comentando, né? Hoje a gente tem aqui uma variação, isso aqui está errado, é 5,057%. Não é isso? Vamos conferir aqui. Não, 5,57. 5,57 aqui, ó, pequena correção ao vivo. Bom, enfim, então a gente está aqui com 5,57 no mesmo período. O Ibovespa subiu 24, o CDI subiu 27. Então, nesses últimos 2 anos, a gente vê aqui nesses gráficos, a nossa carteira tem ficado para trás. Então, esse aqui é o sobe e desce da nossa carteira, né, comparado com o Ibovespa, mês a mês. Então, a gente, né, vê aí
a gente pode ver que a gente segue mais ou menos o Ibovespa, só que nessas pequenas subidas que ele sobe mais e nessas quedas que ele cai menos, ele acaba ganhando aí ao longo do tempo. E a gente está aqui com uma defasagem grande em relação ao Ibovespa. O ponto positivo é que a gente, nesses últimos meses, a gente acompanhou o movimento da Bolsa, a gente subiu também, então estamos aí perseguindo o Ibovespa e perseguindo também o CDI, né? Que se a gente superar o CDI a longo prazo, acredito que a gente já vai ter cumprido pelo menos um dos objetivos do nosso clube. Aqui mostra, né, quanto que a gente ganha, quanto que a gente perde do Ibovespa. Quando está aqui no negativo, significa que a gente perdeu do Ibovespa. Quando está no positivo, a gente ganha. Esses 2 meses aí, a gente ficou praticamente, na verdade, aqui eu tinha que atualizar ao vivo, beleza. Então aqui a gente perdeu um pouquinho. Nesses últimos 2 meses aí, a gente tem ficado aí bem encostado aí do Ibovespa, mas não temos vencido dele, né? Então isso faz com que a nossa diferença para o Ibovespa vá acentuando. Esse último mês, a carteira recomendada pela XP teve uma performance melhor, então a gente fechou aqui um pouquinho a, a nossa, o nosso gap com relação a eles, que a gente vinha abrindo um gap bom, né, com relação a XP, que é uma outra métrica que eu venho usando aí desde meados de 2022. Então, enfim, é isso. Então, acho que a gente tem performado aí nos últimos 2 meses, mas ainda não a ponto de tirar a diferença para o Ibovespa. Isso eu acredito que é uma coisa que vai acontecer no longo prazo mesmo. Tá? É, uma outra coisa interessante a falar é que esse resultado aqui é, obviamente, o resultado do clube, levando em consideração a cota original de R$ 100. Né? Eu acho que é interessante a gente saber que cada um de nós tem um valor diferente de cota. Né? Então eu preparei aqui uma tabela, essa aqui, um gráfico. Não botei o nome aqui de ninguém para garantir aí a privacidade de todos nós. Mas o que acontece? Alguns sócios foram comprando cotas ao longo do tempo. Todos que compraram cota ao longo desses últimos anos, 2 anos, né, que é o tempo aí do clube, baixaram o preço médio das cotas portanto, estão ganhando mais. Então, por exemplo, esse sócio aqui, ele está ganhando 11%. Esses 3 sócios aqui, eles estão ganhando 5,6%. Por quê? Eles não compraram cotas ao longo do tempo, então eles permaneceram com o valor original da cota de R$ 100. O que isso quer dizer? Aquela velha história, se você acreditar no longo prazo, se você acredita que as ações em longo prazo são um bom investimento, quando a cota estiver num preço atrativo, você deve comprar, né? E esperar que ela se rentabilize ao longo do tempo. Então, a gente vê que, por exemplo, um dos sócios aqui, ele está com um rendimento que é quase o dobro desses outros aqui. Né? E tem o pessoal que está no meio do caminho aí. Isso é interessante porque, por exemplo, se nós compararmos aqui 10 e 11%, já diminui bem mais aquela distância para o Ibovespa do que simplesmente quem ficou com a cota original e não mexeu mais nisso. Tá? Então é importante saber disso. Então, quando a gente fala que o clube hoje está com um rendimento de 5,6%, de novo, é referente ao valor da cota original, que é como tem que ser mesmo. Né? A métrica é essa, todo mundo faz assim. Mas não quer dizer que cada sócio individual tenha essa mesma rentabilidade. Então, como eu estou mostrando aqui, cada um tem a sua história. Tá? Vamos falar agora um pouco aqui da carteira. Prometo que hoje o vídeo não vai ser muito longo. Então, aqui a carteira de dezembro, essa aqui. Então, vamos lá.
que que aconteceu aqui em dezembro, né? É, no vídeo anterior, eu tinha comentado que a ideia era se desfazer desse papel aqui da Chevron, né? E começar também a diminuir um pouco a posição em Klabin. Acontece que teve uma piora lá na guerra de Israel, né? Tiveram aqueles ataques no Mar Vermelho, e aí eu fiquei lembrando que a ideia de ter feito essa pequena posição aqui em Chevron, né, que é uma posição aqui de 1,5%, a ideia de fazer essa posição era uma proteção, um hedge, no caso do preço do barril de petróleo subir muito por conta da guerra. Isso não aconteceu, o preço do barril não subiu, né? Ele tem oscilado, mas ele está mais baixo do que há 3 meses atrás. E, portanto, essa proteção ela tem se mostrado inócua. Mesmo com a piora aí da guerra no Mar Vermelho, não houve uma aceleração expressiva do preço do petróleo por conta de desaceleração da economia chinesa. Então, essa posição aqui, eu estou desmontando ela, finalmente. Estou desmontando agora em janeiro, então por isso que não está refletido aqui, né, porque a gente está falando de dezembro. E para garantir ainda uma exposição ao petróleo, eu aproveitei também a queda da PetroRio, comprei um pouco mais de PetroRio, só um pouquinho mais. Então a gente continua aí bem expostos ao petróleo, tá? Mas o problema da Chevron é porque é uma BDR, então você fica exposto tanto ao petróleo quanto ao dólar. E aí o que estava acontecendo é que o petróleo subia e o dólar caía. Então você acabava atenuando essa proteção. Essa proteção funcionaria, que era o que eu esperava lá atrás, que o petróleo subisse e o dólar subisse também, né? Mas o que aconteceu no meio do caminho é que o mercado começou a criar uma tese de que os juros americanos eles vão cair já no primeiro semestre do ano que vem. Isso fez com que todas as curvas de juros americanas, né, elas caíssem e, consequentemente, houve aí um enfraquecimento é, do dólar, né? Então, e o Brasil ele tem criado aí, né, superávit, né, forte mês a mês. Então, o real tem se valorizado bastante comparado ao dólar. Então, é o que eu estava falando, né? Como o real se valorizou, não houve esse movimento de subida do petróleo e subida do dólar. Então, acabou que subia o petróleo, o dólar caía. Então, não funcionou essa proteção, por isso que eu vou desmontar ela, tá? Continuamos investindo, subindo um pouquinho aqui a posição em XP, porque a gente acredita que, além da XP ser uma empresa muito boa, ela pode se beneficiar bastante aí da queda de juros, né? E basicamente foram essas as alterações, tá? JBS a gente já tinha aumentado aqui a nossa posição, né? E é isso. Então, eu acredito que o portfólio está bastante diversificado. Acredito que a longo prazo aí a gente vai capturar um ganho bom em 2024. A gente deve ganhar receber aí deve ter um resultado expressivo se a tese da queda de juros se confirmar, né? Sempre existe risco. Então, o último IPCA aí veio mais forte. Isso colocou em xeque aí o quanto que a curva de juros brasileira pode cair, mas a tese continua robusta. De novo, o Brasil, né, vem gerando superávit, vem mostrando que a economia está crescendo e, enfim, os economistas acreditam que isso vai se manter em 2024. Tem uma expectativa boa, né, com a queda dos juros americanos,
de tirar dinheiro da renda fixa americana e esse dinheiro vir para o mercado acionário. Vindo para o mercado acionário, existe uma grande chance do investidor estrangeiro entrar no Brasil. Lembrando aí que 40% da Bolsa Brasileira é movimentada por investidores estrangeiros. Então, realmente, né, se a gente entrar num ciclo forte da economia brasileira, né, é, e ter essa entrada de capital estrangeiro, isso pode dar uma alavancada boa na Bolsa Brasileira. Né? Lembrando que alguns setores da economia vêm crescendo bastante, né? Eu conheço bastante o setor de petróleo. Por exemplo, a produção nacional de petróleo subiu 12% em 2023 referente a 2022. Não estou falando só da Petrobras, estou falando do Brasil inteiro, todas as empresas que atuam aqui dentro. Então, isso assim, muito desse petróleo é exportado, então isso traz dólares para o Brasil e ajuda a fortalecer o real. Tá? É, então é isso, é o que eu tinha para falar hoje. A gente vai continuar monitorando aí os movimentos da Bolsa. Eu acredito que durante janeiro, além de desmontar essa posição aqui de Chevron, a gente possa ter algum movimento assim mais tático, mas nada muito radical não. Acredito que a carteira vai continuar desse jeito aí. A gente tem também monitorado a volatilidade da nossa carteira, utilizando a volatilidade de 6 meses. Eu tenho atualizado isso aqui constantemente. Então hoje a gente tem uma volatilidade aqui bem controlada. Né? Hoje o papel que tem a maior volatilidade ponderada seria o açaí, né? Que é um papel que tem uma certa volatilidade, né? Não é das mais, está aqui, vamos dizer assim, está no quartil superior das volatilidades, e é um papel que a gente tem uma exposição maior, a gente chega aqui a um pouco mais de 5%, por isso que a volatilidade ponderada do açaí é o maior. Isso evita que a gente compre é, mais desse papel. Então, na hora de montar os pesos, eu tenho olhado bastante essa questão da volatilidade ponderada para evitar da gente ficar muito exposto a um papel que tenha uma volatilidade relativamente alta, e isso gera a longo prazo isso pode até gerar um retorno maior, mas faz com que o percurso seja mais acidentado, com mais oscilação. Então isso é uma coisa que também procuro evitar. Tá bom? Vou ficar por aqui. Qualquer dúvida, é só colocar lá no nosso grupo e terei o maior prazer em responder. Um forte abraço.